Muito bem, pessoal. Engenharia de software, aula 10. Cronogramação de projetos de software. Data de entregas impraticáveis são cotidiano nos projetos de software. Atrasos são muito frequentes. Muitas vezes as datas são estabelecidas por alguém de fora do grupo de engenharia de software. Se as estimativas indicam que a data de entrega é impraticável, um gerente competente deve proteger sua equipe da pressão do cronograma. Uma solução é usar o modelo incremental e só garantir alguma funcionalidade no primeiro incremento. Um projeto técnico envolve centenas de pequenas tarefas que devem ser executadas para conseguir uma meta maior. Algumas situam-se fora do fluxo principal e não tem grande impacto na data da finalização do projeto. Outras situam-se no caminho crítico. O objetivo do gerente é definir todas as tarefas do projeto, construir uma rede que mostre suas interdependências, identificar as tarefas que são críticas nessa rede, acompanhar o progresso das tarefas para certificar-se de que os atrasos sejam reconhecidos logo. Para conseguir isso, o gerente precisa elaborar um cronograma. A cronogramação do projeto de software é uma atividade que distribui o esforço estimado pela duração planejada do projeto. O cronograma evolui com o tempo. Durante os primeiros estágios de planejamento, um cronograma macroscópico é desenvolvido. Identifica as principais atividades de arcabouço e as funções do produto a que se aplicam. À medida que o projeto evolui, cada entrada do cronograma macroscópico é refinada a um cronograma detalhado. Tarefas de software específicas são cronogramadas nesse período. Princípios básicos da cronogramação. Compartimentalização. O projeto deve ser decomposto em um certo número de tarefas e atividades gerenciáveis. Interdependência. A interdependência entre cada atividade, ação ou tarefa deve ser determinada. Algumas atividades devem ocorrer em sequência, outras podem ocorrer em paralelo. Atribuição de tempo. A cada tarefa deve ser atribuído um certo número de unidades de trabalho. Exemplo, pessoas por dia em cada tarefa. A cada tarefa deve ser atribuídas datas de início e de término, que são funções das interdependências e do trabalho. Validação do esforço. O gerente do projeto deve garantir que não mais do que um número disponível de pessoas seja cronogramado em um determinado momento. Responsabilidades definidas. Cada tarefa deve ser atribuída a um membro específico da equipe. Resultados definidos. Cada tarefa deve ter um resultado definido, normalmente um produto de trabalho. Marcos de referência definidos. Um marco de referência é atingido quando um ou mais produtos do trabalho estiverem sido revisados quanto à qualidade. Relacionamento entre pessoal e esforço. Mito comum: se ficarmos atrasados, podemos sempre agregar mais programadores e recuperar o atraso. Normalmente isso causa atrasos ainda maiores. Quem treina os novos programadores são os que estavam fazendo o trabalho anteriormente e aumenta a complexidade de comunicação. Relacionamento entre pessoal e esforço. Então aqui a gente tem a curva de Putnam-Nordenn-Hailey. Então eu tenho aí que o custo em relação ao tempo, tá? Onde tem, logo de começo, se você não consegue realmente cronogramar o desenvolvimento do aplicativo, a gente tem aí uma região impossível de se estimar a entrega do produto. Regra 40-20-40, onde 40% do esforço é reservado para análise e projetos iniciais, 20% do esforço é reservado para codificação e 40% do esforço é reservado para testes final. Essa distribuição deve ser usada apenas como diretriz. Alguns acreditam que mais de 40% do esforço deve ser gasto na análise e projeto. Proponentes do desenvolvimento ágil alegam que a maior parte do esforço deve ser usada na codificação. O modelo de processo escolhido é preenchido por um conjunto de tarefas. Tarefas de trabalho de engenharia de software, marcos de referência, produtos de trabalho. Para desenvolver um cronograma, o conjunto de tarefas precisa ser distribuído pelo prazo do projeto. Nenhum conjunto de tarefas é apropriado para todos os tipos de projeto. O modelo de processo deve definir uma coleção de conjuntos de tarefas. Definição de um conjunto de tarefas. Tipos de projeto de software. Desenvolvimento conceitual. Explora um novo conceito de negócio ou tecnologia. Desenvolvimento de novas aplicações, iniciados a partir de um pedido específico do cliente. Aperfeiçoamento de aplicações, quando um software existente passa por modificações significativas. Manutenção de aplicações, corrige, adaptam ou ampliam um software existente. Reengenharia, reconstruir um sistema existente ou seu todo ou em parte.
Outros fatores influenciam o conjunto de tarefas: tamanho, número de usuários, criticalidade, estabilidade de requisitos, maturidade da tecnologia, desempenho, etc. Exemplo de conjunto de tarefas. Tarefas macroscópicas para um projeto de desenvolvimento conceitual implicam em determinação do escopo conceitual, que determina o escopo global do projeto, planejamento conceitual preliminar, que estabelece a capacidade da organização assumir esse trabalho de desenvolvimento, avaliação do risco da tecnologia, que avalia o risco associado à tecnologia a ser implementada, prova de conceito, que demonstra a viabilidade da nova tecnologia, implementação conceitual, que implementa a representação conceitual de um novo modelo, de um modelo que possa ser revisado por um cliente e possa ser usado para marketing, e a reação do cliente, que é a realimentação sobre um novo conceito. Exemplo de refinamento de tarefa. Tarefa: determinação do escopo conceitual. Identificar necessidades, benefícios e clientes em potencial. Definir entrada, saída, controle para a aplicação. Definir o comportamento de cada função principal. Isolar os elementos da tecnologia a ser implementados em software. Pesquisar a possibilidade de software existente. Definir a viabilidade técnica. Fazer estimativa rápida do tamanho. E criar uma definição de escopo. Definição de uma rede de tarefas. Tarefas e subtarefas têm interdependências baseadas na sua sequência. Quanto mais uma pessoa faz parte do projeto, tarefas devem ser executadas em paralelo. As tarefas devem ser coordenadas para que sejam completadas quando tarefas posteriores precisarem do seu produto de trabalho. Definição de uma rede de tarefas. Uma rede de tarefas é uma representação gráfica do fluxo de tarefas de um projeto. A rede serve como uma precursora do cronograma. É ela quem faz com que o cronograma seja perceptível, esteja sendo realmente realizado ou esteja em atraso. Então a gente tem a determinação do escopo conceitual até a realização do cliente. Tá? Então esses são todos os passos que vão organizar um cronograma. Cronogramação. A cronogramação de um projeto de software não difere muito do cronograma de qualquer esforço da engenharia. Técnicas gerais de cronogramação podem ser aplicadas. A gente tem a PERT e a CPM. Ambas as técnicas são guiadas por estimativas de esforço, decomposição da função do produto, seleção do modelo de processo e conjunto de tarefas adequado e decomposição de tarefas. Fornecem métodos quantitativos para determinar o caminho crítico, cadeia de tarefas que determina a duração de um projeto. Estabelecer estimativas de tempo mais prováveis para tarefas individuais aplicando modelos estatísticos. Calcular limites de tempo que definem uma janela de tempo para uma tarefa específica. O gráfico de tempo. Então aqui a gente tem um gráfico de Gantt, que permite a visualização da duração de tempo das tarefas. Todas as tarefas são listadas na coluna mais à esquerda. Barras horizontais indicam a duração de cada tarefa. Quando várias barras ocorrem ao mesmo tempo, o paralelismo fica implícito. Os losangos indicam marcos de referência. Então aqui a gente tem o exemplo do gráfico de Gantt. Tabela de projeto. A maioria das ferramentas de cronogramação de projetos produz tabela de projetos. Lista tabular de todas as tarefas, de suas datas iniciais e finais, planejadas e reais, além de outras informações. Usadas em conjunto com os gráficos de tempo, as tabelas permitem ao gerente acompanhar o processo. Acompanhamento do cronograma. O cronograma é um roteiro para o gerente de projeto de software. O acompanhamento do projeto pode ser feito em diversas maneiras. Conduzir reuniões periódicas sobre o estado do projeto, onde cada membro da equipe relata o progresso e problemas. Avaliar os resultados de todas as revisões conduzidas. Determinar se os marcos de referências foram atingidos na data prevista. Comparar a data de início real com a data de início prevista para cada tarefa. Reunir os profissionais para avaliação subjetiva do progresso. Usando análise de valor agregado, avaliar o progresso quantitativamente. Quando ocorrer problemas, o gerente do projeto deve exercer controle para resolvê-los o mais cedo possível.
Então ele deve diagnosticar o problema, alocar recursos adicionais, redistribuir o pessoal ou redefinir o cronograma se for preciso. Técnica de encaixotamento de tempo. Uma caixa de tempo é colocada em volta de cada tarefa. Quando uma tarefa passa do tempo máximo, o trabalho é interrompido e a tarefa seguinte começa. O restante da tarefa fica para o próximo incremento no desenvolvimento de software. Ao invés de ficar empacado, o projeto prossegue em direção à data de entrega. Acompanhamento em projetos orientado a objetos. O paralelismo em tarefas no projeto de OO torna o acompanhamento do projeto difícil. O gerente pode encontrar dificuldades em definir marcos de referência significativos. Os seguintes marcos principais são utilizados: análise orientada a objeto completa. Todas as classes e sua hierarquia foram definidas e revisadas. Atributos e operações de classe foram redefinidos e revisados. Relacionamentos de classes foram estabelecidos e revisados. O modelo comportamento foi criado e revisado. Classes reusáveis foram anotadas. Projeto orientado a objeto completado. O conjunto de subsistemas foi definido e revisado. Classes foram alocadas e subsistemas e revisadas. A alocação de tarefas foi estabelecida e revisada. Responsabilidades e colaborações foram identificadas. Classes de projeto foram criadas e revisadas. O modelo de comunicação foi criado e revisado. Programação orientada a objeto completado. Cada nova classe foi implementada em um código a partir do modelo do projeto. Classes extraídas de uma biblioteca em reuso foram implementadas. Protótipo ou incremento foi construído. Teste orientado a objeto completado. A correção e completude dos modelos de análise a projeto orientado a objetos foram revisados. A rede de responsabilidade e colaboração de classes foi desenvolvida e revisada. Casos de testes foram projetados e os testes intraclasses foram conduzidos para cada classe. Casos de testes foram projetados e testes de integração foi completado e as classes estão integradas. Testes de sistemas foram completados. Análise do valor agregado. Uma técnica quantitativa para avaliar o progresso do projeto. Fornece uma escala comum de valor para cada tarefa, independente do tipo de trabalho que está sendo realizado. Avalia a porcentagem da execução do projeto. Um exemplo: o custo orçado do trabalho cronogramado, que é o BCWS, é determinado pela tarefa, onde o BCWSI é o esforço planejado para cada tarefa I em pessoas por mês. O BCWS é a soma de valores de BCWSI de todas as tarefas que deveriam ter sido completadas até um dado momento. Os valores de BCWI, BCWSI são somados para derivar o orçamento da conclusão do projeto. Então aí a gente tem que o BAC, que é o orçamento aí para a conclusão do projeto, é a somatória de todos os BCWSIs para todas as tarefas I. O valor do custo orçado do trabalho realizado BCWP é calculado. A soma dos valores BCWS de todas as tarefas de trabalho que foram efetivamente completadas, então, é encontrado. Análise do valor agregado. Índice de desempenho do cronograma. Então a gente tem aí que o SPI, é igual ao BCWP dividido pelo BCWS. O SPI próximo a 1 indica a execução eficiente do cronograma do projeto. A variância do cronograma é o cálculo entre o BCWP menos BCWS. Porcentagem de programação para conclusão. BCWS dividido pelo BAC. A porcentagem completa é igual ao BCWP dividido pelo BAC. Custo real de trabalho realizado, ou ACWP. Soma do esforço realmente despendido nas tarefas que foram completadas. Diferente de BCWP, que é o esforço orçado. Índice de desempenho de custo, ou CPI, é igual ao BCWP dividido pelo ACWP. O CPI próximo de 1 indica que o projeto está dentro do orçamento definido. Variância do custo, ou CV,
é igual ao BCWP menos ACWP. Indicação absoluta das economias ou dos excessos de custo de um estágio específico do projeto. Então, pessoal, tudo isso daí que foi visto são estimativas de cálculo para saber se o projeto está dentro do cronograma ou fora do cronograma. A gente pode ver aí que isso pode ser até abortado ou você pode dar continuidade a outra fase do programa, fazendo com que aquela parte em atraso fique parada para uma posterior inicialização. Na próxima aula da gente, a gente vai ver mais conclusões ainda, mais ideias ainda sobre cronogramação. Então espero vocês até a próxima aula, um forte abraço e até lá!